Jean Piaget foi um psicólogo suíço que iniciou sua carreira estudando biologia e filosofia. Ele se interessou em entender como o conhecimento é adquirido e como as estruturas cognitivas se desenvolvem ao longo do tempo. Com isso, ele desenvolveu estudos científicos como a teoria do desenvolvimento cognitivo. A princípio, Piaget estudou crianças desde a infância até a adolescência usando a observação naturalista de seus próprios 3 filhos. A partir deles, ele escreveu descrições de diários mapeando seu desenvolvimento. Ele também elaborou experimentos, entrevistas e observações individuais de crianças de diferentes idades para entender como elas pensam, raciocinam e adquirem conhecimento. Na teoria do desenvolvimento cognitivo, Piaget argumentava que a inteligência das crianças muda de acordo com seu crescimento. Ele afirma que as crianças nascem com uma capacidade mental básica e então elas precisam desenvolver um conhecimento e um modelo mental do mundo. Nessa teoria, ele propõe 4 estágios de desenvolvimento: o estágio sensório-motor, o estágio pré-operacional, o estágio das operações concretas e o estágio das operações formais ou abstratas. Estágio sensório-motor é o primeiro desenvolvimento cognitivo na criança, que ocorre desde o nascimento até cerca de 2 anos de idade. Nessa fase, a criança explora o mundo através dos sentidos, movimentos e desenvolvendo habilidades motoras. A criança nesse estágio tem uma necessidade de compreender o mundo através dos sentidos. Ela tem uma mania de levar tudo até a boca, de jogar as coisas no chão, de ficar observando tudo. Essas e outras coisas elas fazem para adquirir conhecimento. No final desse estágio, a função simbólica geral começa a aparecer. A criança desenvolve várias habilidades cognitivas e uma delas inclui a permanência do objeto. Os bebês percebem que os objetos existem, apesar de não tê-los na frente deles. Estágio pré-operacional. Esse estágio ocorre dos 2 aos 7 anos de idade. O pensamento da criança ainda é egocêntrico e limitado pela falta de lógica. Nesse estágio, as crianças começam a desenvolver habilidades como a linguagem e imaginação. No entanto, seu pensamento é caracterizado por ser egocêntrico. Eles ainda têm dificuldade de compreender pontos de vista diferentes dos seus. Faz parte desse estágio a criança achar que o objeto age de forma independente. Eles tropeçam e dizem que a culpa é da calçada, brincam com o brinquedo por ser estragado, brinca com amigos imaginários, brinca de comidinha, de criar histórias e de desenhar. Essas coisas fazem parte da aprendizagem nessa fase. Estágio das operações concretas. Esse estágio ocorre dos 7 aos 11 anos de idade. Durante essa fase, a criança começa a desenvolver a habilidade do pensamento mais lógico e concreto. A criança começa a entender o conceito de conservação, entendendo que, embora as coisas possam mudar de aparência, certas características permaneçam as mesmas. Elas se tornam menos egocêntricas e elas adquirem uma capacidade de resolver problemas mais simples. Piaget considerou o estágio concreto um importante ponto de virada no desenvolvimento cognitivo da criança, porque é o início do pensamento lógico e a criança pode resolver as coisas internamente em sua cabeça em vez de ficar fisicamente fazendo as coisas no mundo real. Estágio das operações formais ou abstratas. Começa por volta dos 11 anos de idade. A criança ou adolescente desenvolve uma capacidade de pensar de forma abstrata, lógica e hipotética. Nessa fase, o adolescente consegue fazer deduções e trabalhar com hipóteses mais elaboradas a partir do pensamento lógico e também do abstrato. Nessa fase, surge o pensamento científico e ele pode formular teorias e hipóteses quando está diante de um problema. Eles começam a entender doutrinas e conceitos mais complexos e são capazes de fazer uma leitura crítica do mundo. E é importante frisar também que nem todos atingem esse estágio. Jean Piaget viu o crescimento intelectual como um processo de adaptação ao mundo. A criança desenvolve esquemas que lhe permitem resolver problemas no ambiente.
A adaptação é provocada pelos processos de assimilação, acomodação e equilíbrio.